dentro daquilo que Deus lhe revelou. E aí então dá-se início à Reforma Protestante. Eu fico impressionado por que exatamente nesta época que muitos não lembram, mas 31 de outubro ficou caracterizado como a festa de Halloween, né? Sem querer entrar no mérito do que foi Halloween, né? Aquela festa pagã, celta, mas por que exatamente no dia 31? Por que exatamente no dia em que Martinho Lutero prende ali, coloca ali, prega ali aquelas 95 teses naquele castelo, naquelas portas, problematizando aqueles temas, indo de encontro com aquilo que a igreja pregava e fazia, como por exemplo, e principalmente a questão da justificação do homem, com relação às indulgências. Se você quiser um pedacinho do céu, você precisa dar um terreno, você precisa pagar uma quantia em dinheiro, pagar alguma coisa para você poder entrar nos céus. E Martinho Lutero, então, numa noite tem uma revelação do Senhor, segundo o próprio testemunho dele mesmo, não numa noite, mas em vários momentos ali de agonia e de indecisão e de luta em oração. Então ele tem ali, ele estuda Romanos e ele percebe que a justificação do homem diante de Deus, ou seja, se eu quero ser ou ter o favor de Deus sobre mim, não é com terrenos, não é mediante pagamento de algum valor, mas única e exclusivamente pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso foi em 1517. Em 2017 fez 500 anos, é isso? 2025, 17 para 25, 8, mais 8 anos, né? Vou fazer as contas que nem a Dilma aqui. Mas passa já de 520 anos. Mas sabe o que é mais terrível? Que mesmo depois da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, se você pode dizer eu sou evangélico ou eu quero seguir para o segmento evangélico, você vai. Porque falam muito de Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, não é? Que ela deu liberdade, mas a liberdade de escolha se deu na Reforma Protestante. Porque naquele tempo você tinha que ser católico. E quem não fosse, morria. Se você professasse uma outra ideia, uma outra fé, você morria. 1789 se deu então a Revolução Francesa, mas em 1517 nós já temos ali o trabalho de Deus através daquele monge. Alguns vão concordar com algumas coisas que ele fez e falou, né? Mas essa não é a questão aqui, o princípio que queremos trazer é o que Deus fez através da vida daquele homem. Usou, não somente ele, mas outros, né? Outros reformadores também, mas ele se tornou, claro, o ícone, para que eu, você, nós pudéssemos dizer, eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou desse outro segmento religioso. Não estou dizendo que as outras religiões estão certas, né? Estou falando apenas que há a liberdade de você escolher. Se você está certo ou não, um dia nós vamos nos encontrar diante de Deus ali, e aí vai ficar tudo claro. Eu acredito que a nossa fé é aquela que está seguindo no caminho certo. Ou seja, que fé é esta? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas lembremos, irmãos, Satanás, o nosso inimigo, está a todo tempo querendo furtar o poder do trabalho de Deus na raça humana. Ele está a todo tempo querendo turvar a nossa mente, manipulando-nos para que de alguma forma nós deixemos de ver e perceber a preciosidade do trabalho de Deus na raça humana,
para colocar outras coisas que não têm valor nenhum. Quantas crianças no dia 31 de outubro vão se fantasiar de bruxa, vão colocar dente de vampiro, vão para a escola e festejar como se isso fosse a coisa mais bonita. Cada um faz o que quer? Claro que sim. Mas será que é valioso, é proveitoso? Será que de fato isso está trazendo para a sua família, para a sua casa e para o seu filho algum tipo de valor? Principalmente no que diz respeito à consciência de um Deus que abomina essas coisas. Porque se nós olharmos, por exemplo, para Apocalipse, adivinhadores, prognosticadores, até estávamos falando com o Paulo ontem sobre isso, estávamos conversando ontem sobre isso, adivinhadores, prognosticadores, pessoas que trabalham com coisas místicas, ocultas, nada disso, pelo menos no que diz respeito, mas eu creio, ok, se você quer crer, beleza, não tem, né? Ninguém está aqui para dizer o que você deve ou não crer, mas é necessário sabermos que a palavra de Deus condena esse tipo de coisa, e se nós seguirmos a palavra de Deus e temos algum valor ou consideração com relação à palavra de Deus, eu vou dizer, eu não quero seguir essas coisas, eu não quero seguir estas festas. Como professor, infelizmente, nós temos que, de alguma forma, estar lá, bater o cartão e estar lá, né? Que faz parte do currículo e tal. E aí, professor, vai vir de quê? Vou vir de professor, eu sou professor, vou vir de quê? Não é? Não vou vir de bruxa, de it a coisa, né? Qual é o valor disso? Nenhum. Mas, neste mundo em que nós vivemos, não tem como. Nós precisamos lutar. Paulo aos Filipenses vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 2, não é este o texto, mas Filipenses 1, 1:27, diz assim, eu quero ler com os irmãos aqui, que você preste atenção, qual é a linguagem, qual é a figura que vem à sua mente quando nós lemos isso aqui, qual é o contexto, não é, que nós podemos perceber quando nós lemos um texto como esse. Por exemplo, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Qual é o contexto aqui? Deixa eu dar uma ajuda para as respostas, né? É um contexto de um piquenique numa tarde de domingo? Qual é o contexto aqui? Um contexto de paz, tranquilidade? O contexto aqui é de quê? De guerra. É luta. Lutando juntos pela fé evangélica. E ele vai dizer no versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora o vis que é o meu. Ou seja, da mesma maneira que eu combati, vocês também precisam combater. Mas será que Paulo era muito radical? Jesus falava as mesmas coisas. Jesus falava as mesmas coisas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia é a mesma. A ideia de seguir a Cristo é um combate feroz contra este mundo. Vocês não vão ver nas suas escolas, mais uma vez citando o contexto de escola, uma escola trazendo ali, a menos que seja de segmento cristão, evangélico, né? E sim, as escolas não vão trazer ali uma programação em alusão à reforma protestante. De forma alguma. Vai ser Halloween. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno.
Isto não é brincadeira. E esta coisa é muito séria. Isso é só o superficial do que a gente vê. E não só na escola, estou falando isso por causa do contexto em que eu convivo quase que todos os dias, mas você vai para a mídia, é isso. Uma propaganda de televisão, uma propaganda de comércio para vender o seu produto, não vai falar sobre reforma protestante, vai falar sobre Halloween para você comprar, para vender o seu produto, porque agora é festa do Halloween, e é por aí vai. Este é o mundo no qual nós vivemos. E, mediante isso, eu queria levar os irmãos agora, sim, ao texto que nós queremos meditar, conversar um pouco hoje. Como vencer isto? Como nós podemos passar por isso e vencer esta coisa? 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao 5, primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz o seguinte: Primeira João, capítulo 5, do verso 1 ao 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco através dela, mediante o agir do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pedimos, abre nossas mentes e corações para aplicá-la em nosso dia a dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quer vencer o mundo? Não, o mundo está gostoso. Não vou vencer o mundo para quê? Tem umas baladinhas legal, né? Tem os negócios da hora. Para que vencer o mundo? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que existem dois tipos de pessoas: aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha ideia. Vamos para João, capítulo 17. João, Evangelho de João, não agora a carta de João, né? Mas para o Evangelho de João. E nós vamos ver a oração sacerdotal de Jesus. E o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui? Certa vez eu estava na casa de um senhor, e ele falou: eu acho que os crentes são muito arrogantes. Por quê? Porque eles falam falando, porque o mundo, nós não fazemos parte do mundo. E eu falei: rapaz, não é a gente que fala, é Jesus que fala isso. Jesus, antes de ser crucificado, ele ora ao Pai. E ele começa então a orar. Vamos ler a partir do verso 11. João capítulo 17, verso 11. Olha o que ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O que Jesus está dizendo? Guarda-os do quê? Do mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Eu estava no mundo durante os meus 33 anos, mas agora eu fui crucificado, ressuscitei, Jesus falando, né? Agora eu vou para junto de ti. Eu estava no mundo, agora não estou mais. Mas eles vão ficar. Eles continuam no mundo. E ele continua no versículo 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou,
Não é aqueles crentes chatos, não. Jesus está dizendo que o mundo odeia os crentes. Tem uns crentes chatos, é verdade, né? Tem uns crentes que ficam em rede social querendo converter todo mundo, né? E muitas vezes atrapalhando as conversas, né? Não é esse o caminho. Jesus não fazia assim. Né? Mas, enfim, o fato é que quando nós dizemos, quando você disser, eu quero seguir a Cristo, efetivamente, o mundo vai odiar você. Porque assim como eles odiaram a Cristo, ele vai odiar os seus filhos. Vai odiar aqueles que seguem a Cristo Jesus como Senhor. Versículo 15. Vamos ler o versículo 14 de novo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus sabia que os seus filhos, que os seus servos, estando aqui no mundo, haveriam de sofrer perseguições, assim como ele sofreu. Mas ele conhece a nossa fraqueza. Lembra quando Jesus sai para orar e pede para que os seus discípulos, 3 discípulos fiquem, Pedro, João e Tiago. E no final ele vai dizer assim, o espírito está pronto, mas a carne na verdade é fraca. O espírito que está em vocês está pronto, mas esse espírito reside numa carne que é fraca e cede à tentação deste mundo. E no versículos 16, então, ele vai dizer, eles não são do mundo, como também eu não sou. E ele vai orar no versículo 17, pedindo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existem 2 tipos de pessoas, aqueles que estão no mundo e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que servem ao mundo e aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está lá ou você está cá. Como é que você vence o mundo então? Se é que eu estou interessado em vencer o mundo. Porque essa é uma pergunta importante. Jesus não veio para impor a sua palavra e a sua vontade àqueles a quem ele falava e pregava. Uma vez, certa feita, Jesus disse, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vós não é que vocês não podem, vocês não conseguem, vocês estão muito atarefados, tem muita coisa. Não, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês preferem o mundo. Vai lá na avenida. Na Oktoberlândia, como é que é? Não. Vila Germânica. Está cheio. Eu não sei, não estou desfazendo da cultura, né? Às vezes eu falava isso lá em Livramento também, porque Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, era uma cidade assim, muito forte a cultura gaúcha. E às vezes eu pregava certas coisas, né? E às vezes pode machucar, né? Alguém que é dali, daquela região, e fica chato, né? Mas não é isso, estamos falando apenas da realidade. É todo ano a mesma coisa. Se vestir de alemão, e dá aquele espaço, né? As mesmas músicas, não muda, as mesmas músicas. Está assim, ó. Aí quando a igreja canta hino, né, que é já antigo, vocês só cantam hinos antigos. Mas lá pode, aqui não pode, para Deus não pode. Né? É um prazer em criticar o que? As coisas de Deus, mas aquilo que é do mundo, isso aí é bonito. Por mais que seja antigo e repetitivo, todo ano faça a mesma coisa. Não muda o negócio. Mas é a mesma coisa. Mas aí não vamos criticar. Por quê? Porque o mundo está com os seus olhos fechados para a realidade de Deus, das coisas de Deus. Agora a pergunta é essa. Eu quero vencer o mundo? Eu estou interessado em deixar essas coisas e realmente servir ao Senhor? Há interesse no meu coração de dizer não para essas coisas e dizer, Senhor, eu quero seguir a Ti? Eu vou dizer uma coisa, você não encontra forças em você mesmo. Eu não encontro forças em mim para isso. Eu não consigo em mim mesmo, porque, como estávamos falando sobre a reforma, né? A coisa que Martinho Lutero sintetizou ali para nós, não que ele descobriu que já estava na palavra,
Paulo já pregou sobre isso, como durante os anos e os séculos ali, aquela denominação escondeu isso, e muitas pessoas na Idade Média não podiam nem ler, não sabiam ler, como é que eles iam descobrir as questões referentes à palavra, né? Então tinha que sair alguém realmente daquele meio religioso para poder desvendar aquilo que Deus já tinha falado, a justificação pela fé. Mas, irmãos, mesmo depois de mais de 500 anos, nós ainda vivemos num tempo onde pessoas buscam a sua justificação pelas obras, querendo dar o seu dízimo para ser melhor aceito diante de Deus, realizar alguma obra. Nós temos falado isso praticamente todo domingo aqui, né? Mas nunca é demais falarmos, porque essa é a realidade. Enquanto que a nossa justificação diante de Deus é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou. É por aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E nada mais. E esta coisa é tão séria que muitas pessoas estão indo para o inferno achando que são salvos. Estão indo para o inferno achando que de fato estão em Cristo. Porque tem realizado grandes coisas. E o Senhor Jesus Cristo, quando estiver ali no seu trono, irá dizer àqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, porque não... Mas, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome eu tinha um ministério maravilhoso lá na terra. Eu era pastor de uma igreja de 5.000 pessoas, Senhor. Apartai-vos de mim, não te conheço. Mas o mundo quer fazer-nos acreditar nisto. Quer fazer-nos acreditar que sim, eu posso seguir neste caminho e ainda ser aceito por Deus. Não posso. Sabe o que acontece, irmãos? Primeira questão que nós precisamos entender aqui é que o segredo para vencer o mundo é o novo nascimento. Se não nascer de novo, não poderemos ver o reino de Deus. Quando Nicodemos vai a Jesus, procurando saber sobre o que é que ele estava falando, o que ele estava pregando, que doutrina era aquela, Jesus: importa-vos nascer de novo. Se você, se eu, se nós quisermos vencer o mundo, em primeiro lugar, não há outra ação. E todas as outras ações advêm desta, todas as outras ações, elas nascem, elas frutificam deste momento, o nascer de novo. Olha o que diz o versículo 1 de 1 de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Entenderam? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Talvez nós possamos olhar e ler e não compreender, talvez, a profundidade disso aqui. Mas gramaticalmente, quando você tem essa locução verbal, é nascido, no português mesmo, nem preciso ir ao grego, é o português mesmo. São dois verbos, verbo a conjugação do verbo ser, e conjugação do verbo nascer, nascido. É nascido. É o mesmo que você dizer nasceu. Pretérito perfeito. Nasceu. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Aí eu faço uma pergunta. O que vem primeiro? A fé ou o novo nascimento? Aqui está claro. Todo aquele que crê é porque nasceu. Quando você nasce na família de Deus, aí você pode crer. Porque antes disso você está morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. E se você está morto, se eu estou morto, se eu estou no mundo, o mundo é trevas, o mundo é contra Deus, o mundo jaz no maligno. Eu não posso ver, eu não posso crer, eu não posso amar a Jesus, eu não posso ter prazer na palavra de Deus, eu não posso ter prazer nas coisas de Deus.
Eu não posso desejar estar na igreja. Por quê? Porque eu sou do mundo, porque eu estou morto. Isso é simples. No momento em que eu nasço de novo, agora eu entendo. Agora eu compreendi esta verdade. Agora eu entendo quando Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, pois quando você nascer de novo, você vai perceber a beleza do Evangelho, você vai perceber a beleza da igreja, você vai perceber a beleza da obra de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Sem isto, não tem como vencer o mundo. Não há nenhuma forma possível de compreender o plano de Deus. Qualquer pessoa que não nascer de novo, ela não poderá crer o suficiente para deixar o mundo, para deixar as coisas do mundo e para dizer, Senhor, eu quero que Tu sejas Senhor da minha vida. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus de todo aquele que crê. Não é aquele que virá a crer, que possivelmente crerá. O Evangelho é poderoso, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, do crente. Portanto, o novo nascimento é aquele momento que todos nós precisamos passar para então entender, a partir de agora, então eu posso lutar esta batalha contra o mundo. E por quê? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Se eu nasci de Deus, agora eu posso amar a Deus, porque como novo nascido, ou seja, nascido de novo, regenerado, o Espírito de Deus passa a habitar em mim e eu passo então a contemplar a obra de Deus ao meu favor. Que obra é esta? Uma obra em que Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. Jesus Cristo, sem ter pecado algum, morreu por uma pessoa que nem eu. Um pecador. Que não merecia demonstração de tanto amor, de tamanho amor. Então eu passo a amar a Deus por esse Espírito que me foi otorgado. E não somente isto, eu passo a amar aqueles que também são gerados dele. O que isso tem a ver com vencer o mundo? É simples. Existe igreja de uma só pessoa? Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali tem uma igreja. Não existe igreja de pessoas sozinhas. Pelo menos 2. O que é que Cristo veio fazer? O que é que Cristo veio estabelecer? A sua igreja. Edificarei a minha igreja. E não existe igreja de uma pessoa só. Pelo menos 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Este é o reino de Deus na terra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já temos falado sobre isso, mas não custa dizer. O que é as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Às vezes nós interpretamos isso errado. Eu já vi trabalhos, que talvez precisariam ter sido fechados. Por causa da dificuldade, não tem missionário, não tem pastor, os irmãos têm dificuldade de manter aquela obra, então talvez tenha que fechar esse trabalho. Não, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Primeiro, foi Deus que abriu? Precisa perguntar. Mas Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não significa que um trabalho, eu já vi trabalhos sérios, com homens sérios que tiveram que chegar, olha, esse trabalho vai ter que ser fechado, não dá para continuar. Isso é normal, é natural. Porque se fosse assim, onde é que está a igreja de Gálatas hoje? Onde é que está a igreja de Corinto hoje? Não tem mais. Aquelas igrejas, aqueles irmãos estavam reunidos, mas uma hora, aquele grupo se reunindo naquele determinado local, não existe mais. Fechou, um momento aquela igreja fechou. Da mesma forma, esperamos que não, mas um dia a Igreja Batista da Graça, quem sabe, pode fechar, não sei quais são, esperamos que não. Então, estamos trabalhando para isso, Mas, o que Jesus está dizendo, irmãos, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela,
é que Jesus vai ao inferno para buscar a mim e a você, porque é lá que nós estamos. Jesus vai ao inferno, estou lá eu no inferno, e Jesus olha para mim, me tira lá deste mundo, do inferno, e me traz para a sua igreja. E não tem nada que vai impedir esse trabalho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra o meu plano de edificar a igreja, de construir a igreja, de formar a minha igreja. Eu vou tirar o macho daqui e vou trazê-lo para cá, porque este é o meu plano, eu morri por ele e ele vai vir. Eu vou regenerá-lo, ele vai nascer de novo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E depois que eu passo para a igreja, ou seja, eu passo a fazer parte da igreja de Cristo, é porque eu nasci de novo e aí eu passo a crer, eu passo a ver e perceber o que Deus está fazendo. A pergunta é, aonde você está? A sua vida hoje, onde está o seu coração? Está aqui, no mundo? Ou está aqui, onde Cristo quer trazer você para o seu lado, para o seu aprisco? Aonde você está? E quando Cristo está formando a sua igreja, porque, como já falamos, a igreja não é formada de uma só pessoa, mas de 2, 3, 4 e por aí vai. Isso vai depender da obra do Espírito Santo, de formar aquela igreja com quantas pessoas o Espírito Santo quer e desejar. Esta igreja está vivendo uma luta constante contra o mundo. Este grupo de pessoas, seja 2, seja 3, seja 4, estão vivendo uma luta constante contra este mundo. Foi o que nós lemos em Filipenses capítulo 1, no versículo 27. Vivei, pois, acima de tudo, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando Deus abre os nossos olhos, quando nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós fazemos parte da igreja e vamos congregar com pessoas que partilham da mesma fé que nós. Vamos formar um grupo de pessoas, ou melhor, vamos formar um exército. Nós acabamos de cantar aqui um hino, Quem Somos Nós? Ele fala do atleta, ele fala do lavrador e ele fala do soldado. Ele fala do soldado. E o soldado é aquele que está ali para satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. E estar no exército não é para nadar na piscina, somente. Não é para participar ali das belezas daquele quartel, todo a grama cortadinha. Não, é para lutar. É treinamento para a batalha, para a luta. Isto é ser um soldado de Cristo. É lutar para a batalha, treinar para a batalha. E percebam que ele vai dar a ideia de estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O quanto estamos nós, igreja, lutando juntos pela fé evangélica? Lutando juntos para manter esta verdade. A fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, foi entregue a nós, foi entregue ao seu coração, ao meu coração. Um dia Deus iluminou a sua mente, Deus iluminou o seu coração para você receber essa verdade do Evangelho, tanto quanto a mim. Vamos lutar juntos. E lutar juntos não significa magoar o vizinho, não é? Ser muitas vezes pedante com o nosso colega de trabalho, não. Lutar juntos é viver a vida cristã de forma normal, de forma simples, que já não é fácil. Criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E que não está fácil, né? Jesus vai dizer em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É claro que Jesus estava falando com relação a Satanás, né? O reino de Satanás, mas fica o princípio aqui.
E qual é o princípio que Jesus coloca aqui? Todo reino que estiver dividido, ele não vai subsistir. Se uma igreja estiver dividida, ela não vai subsistir. Por isso que para nós vencermos o mundo, nós precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja para crescer, para observarmos a palavra, meditarmos na mesma, orarmos uns pelos outros. Os irmãos aqui agora pediram oração por aqueles irmãos que não conseguiram chegar hoje. Né? Quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades? E não é só chegar no culto, estamos falando da vida, às vezes temos problemas, dificuldades, doença que nos acometem e precisamos orar pelos irmãos para que Deus possa dar a sua graça e colocar a sua mão sobre aquela vida e curar aquela pessoa, dar condições para o tratamento, para os medicamentos. Tem um irmão precisando de trabalho, precisando de sustento, vamos orar por esse irmão, vamos ajudar no que for preciso, lutando juntos pela fé evangélica. Somente assim vamos vencer o mundo. Não tem como vencer o mundo sem estarmos numa igreja, reunidos com irmãos que estão envolvidos no mesmo ideal de preservar a palavra do Senhor e essa fé que um dia nós recebemos de Cristo Jesus. Satanás, como já falamos, o mundo jaz no maligno. E se ele está no maligno, ele vai usar o mundo para nos atacar. Agora a pergunta que fica é: o que é o mundo? Quando falamos de mundo, do que estamos falando? Nós podemos falar do universo, né? Todas as coisas criadas. Podemos falar de mundo como sendo a humanidade, as pessoas que vivem neste mundo. Agora, a ideia de mundo aqui, irmãos, não é nem o universo ou as coisas criadas e nem a humanidade, as pessoas, né? Os seres humanos. Estamos falando de um sistema. 1 João 2,15, no mesmo livro de João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte. 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não vou entrar na questão, quais são essas coisas, né, que há no mundo. Nós sabemos, o ser humano ele é inteligente. Nós sabemos aquelas coisas que Deus apoia, que Deus aprova, e nós sabemos aquelas coisas que Deus não aprova. Tem coisas que estão muito claras na palavra do Senhor e que eu sei que eu não posso praticar aquilo. Mas o mundo está dizendo, faça assim. Com relação à família, o mundo está dizendo, faça assim que é bonito. Com relação ao homem, à mulher, faça assim que é bonito. Não, Deus nunca disse isso. O mundo está dizendo que é bonito, mas Deus nunca falou isso. Muito pelo contrário. Deus está abominando diversas práticas e procedimentos que estão muito comuns hoje. Esse sistema no qual nós vivemos, do cosmos, onde as pessoas estão achando que estas coisas estão normais, Deus está dizendo, não, eu não quero isso, eu não aprovo isso, eu não estou contente com isso, eu não estou feliz com o que eu estou vendo, mas eu tenho um grupo de pessoas que eu chamei, que eu tirei do inferno e eu trouxe para o corpo do meu Filho, Jesus Cristo, cujo ele é o cabeça, cujo corpo ele é o cabeça, e estas pessoas estão juntas lutando para ir contra aquilo que o mundo está falando. Por isso precisamos da igreja. Por isso precisamos do outro. O problema é que muitas vezes a igreja ela está mais parecida com o mundo efetivamente do que, na verdade, aqueles grupo de pessoas que estão observando a palavra do Senhor. Portanto, para nós vencermos o mundo, irmãos, em primeiro lugar, claro, precisamos nascer de novo. E esse vencer o mundo significa estarmos em comunhão uns com os outros. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer no seio da igreja é dividir, é quebrar a comunhão. Mas ele não consegue. Sabe por quê? 1 João capítulo 1.
Talvez, visivelmente, ele consegue sim, pastor. Não, não consegue. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. 1 João capítulo 1, versículo 3. Vou ler de novo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A minha comunhão não é em primeiro lugar com você, porque eu posso olhar para você e talvez ter muita simpatia por você, ou não. E você pode olhar para mim e ter muita simpatia por mim, ou não. Mas por que nos suportamos? Porque a nossa comunhão não está baseada num relacionamento entre nós apenas. A nossa comunhão está em Cristo, porque nós nascemos de novo. E nós amamos aquele que nos gerou. E nós amamos aquele de quem é gerado dele. Por isso eu amo você. Não porque eu vejo coisas maravilhosas em você. Eu sei quem você é. Você é um ser humano, um pecador como eu. E nós vamos ter diferenças de pensamento. Mas por que estamos aqui então? Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Há algo muito maior envolvido aqui do que simplesmente as nossas diferenças de pensamento. Tem coisas eternamente maiores aqui, mais profundas, que eu muitas vezes não consigo nem entender, mas é por isso que eu estou aqui. Por isso que você me suporta. E suportando-nos uns aos outros, porque a ideia de suportar não é somente, tem que ir lá, tem que suportar, não. A ideia de suportar é dar suporte, é dar apoio, né? Mas enfim, por que nós fazemos isso? Por que continuamos? Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Porque um dia nós nascemos de novo e entendemos o valor da fé, o valor da igreja. E juntos nós vamos vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? Destruir esse mundo? Não, é passar por ele. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Vencer o mundo não é ter aplausos, postar no Instagram, olha como esta igreja está bombando. Isso não é vencer o mundo. Vencer o mundo é permanecer fiel, porque um dia Cristo haverá de voltar. E aqueles que ficarem fiéis, se mantiverem fiéis na palavra, o Senhor os levará. Esses estarão com Ele. E o mundo, esse vai ficar. A pergunta é, onde você está? Nós não terminamos. Mas a segunda coisa que nos faz vencer o mundo, depois, claro, do novo nascimento, ou seja, resultados do novo nascimento, é amar os irmãos lutando juntos por essa fé evangélica. E depois, percebam, nós vamos ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Ir para a igreja. Tem que ir para a igreja hoje. Eita, a mulher quer que eu vá para a igreja hoje? Não estava afim. Meu pai, eu sou para a igreja porque meu pai quer, porque eu não queria ir para a igreja, né? Não. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 3. Porque deste é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que não são penosos? Ou seja, para mim, os mandamentos do Senhor são prazerosos. Eu consigo observar, muitas vezes, quando eu vejo, já errei. Quando eu vejo, já transgredi um mandamento, ou uma coisa ou outra. Né? Mas eu sei que essa é a vontade do Senhor. E eu tenho prazer em fazer. Por quê? Porque eu nasci de novo. E entendo nascido de novo, eu percebo que aquilo que o Senhor quer para mim é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não é simplesmente, como temos falado já, uma lista de coisas que eu preciso observar. Domingo tem que ir para a igreja, tem que dar o dízimo, hoje tem que ler o Salmo 90 aqui. Né? Não é isto.
Eu desejo ler a palavra hoje. Hoje eu quero ler um versículo bíblico. Hoje eu quero separar um tempo para orar. Olha, eu não vejo a hora. Domingo eu quero estar com os meus irmãos. Eu vou arrumar, eu vou organizar minha casa, meu dia, minha rotina, porque domingo eu estarei lá com eles. Eu quero compartilhar, eu quero orar juntos, eu quero ouvir a mensagem, eu quero participar daquele momento. Isso não é penoso para mim, isso não é um fardo para mim, isso é um prazer que eu tenho. Por quê? Porque eu nasci de novo. Sem nascer de novo, você não vai encontrar esse prazer. Vai ser uma luta, vai ser um fardo, vai ser chato. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E em guardar os mandamentos do Senhor, nós vamos vencer o mundo. Como já temos falado, uma das coisas que o mundo não gosta é obedecer a Deus. E se falar de mandamentos, fala só da boca para fora, porque o mundo não quer observar isso. O mundo não quer de forma alguma manifestar isto. Praticar, exercitar, experienciar os mandamentos do Senhor. Estamos cada vez mais percebendo um distanciamento disto. Se nós olharmos a nossa sociedade há anos, décadas atrás, nós vamos perceber que ainda assim, mesmo não professando uma fé, a sociedade ainda partilhava de princípios e de orientações bíblicas. Hoje não mais. O que eu puder fugir disso, eu vou fazer. Principalmente das ideias progressistas de hoje. Percebam o que João vai dizer. Voltando para o versículo 1 do capítulo 5, 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Mandamentos não é só um conjunto de regras. Certa vez um jovem chegou para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? O jovem rico, lembram? E Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. E ele pergunta, quais são? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. E ele diz para Jesus, Senhor, mas eu tenho guardado isso desde a minha infância. E alguns vão asseverar dizendo assim, olha, está vendo só como Jesus está pedindo que nós guardemos os mandamentos? Não, muito pelo contrário. Porque se fosse isso que Jesus estivesse pedindo, Jesus está dizendo, peraí, você guarda esses mandamentos desde a infância? Não adulterarás, não rouba. Sim, eu guardo. Beleza, então vem aqui, vamos tomar um negócio, vamos lá em casa, fazer um churrasco. Agora você é meu irmão em Cristo. Jesus não ia falar mais nada. Você agora faz parte da minha igreja também. Porque você mesmo está professando que você guarda os mandamentos. Mas não é isso que Jesus estava querendo mostrar para ele. O que Jesus queria mostrar para ele é que é exatamente o contrário. Não era para guardar mandamentos. E quando Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Aí ele baixou a cabeça e não o fez. Porque tem princípios aí, irmãos, maiores do que simplesmente observar algumas regras. Quando o Senhor Jesus Cristo é chamado de Cristo, muitas vezes nós nos acostumamos com Jesus Cristo, Cristo nosso Senhor, mas o que significa a palavra Cristo? Vem do grego Christos, né, que vem do hebraico Messiach, que é Messias ou ungido. Ou seja, alguém que veio para realizar um propósito. Assim como um rei era ungido lá no Israel, né, rei Davi foi ungido para ser rei, Samuel foi ungido para ser sacerdote, para ser juiz, ok? Esses homens foram ungidos para um determinado fim. Christos, ungido, Messias. Jesus veio para realizar o seu trabalho. E olha o que João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido e que Jesus tem uma obra para fazer aqui, e ele foi separado por Deus para realizar um trabalho, é nascido de Deus. Você nasce de Deus, você nasce na família de Deus, então você começa a perceber o trabalho que Jesus Cristo está realizando na sua vida. E são 3 trabalhos que o Senhor Jesus Cristo quer realizar. São 3 ministérios: sacerdócio, profecia e reinado. Jesus veio para ser profeta, sacerdote e rei. Profeta,
sacerdote e rei. É muito mais do que mandamentos no sentido de observação de coisas. É uma internalização de uma verdade, é entender uma consciência daquilo que Cristo é. Ele é profeta, ele veio trazer a palavra de Deus a mim. O autor de Hebreus vai dizer, antigamente, Deus falava aos nossos pais pelos profetas, agora ele fala pelo seu Filho. Pedro e João, quando estavam ali no monte, juntamente com Jesus, e ele foi transfigurado, e aquela voz desceu do céu, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ouve o que ele está dizendo, ouve o que Jesus está dizendo. Se teve um homem nesta terra que teve uma influência enorme e tremenda, esta pessoa foi Cristo Jesus. Ele é o profeta que quer falar ao seu coração. Ele é o profeta que quer conduzir a sua vida. Não é o pastor, ainda que Deus pode usar pastores, profetas, homens para falar. Mas é a Jesus que você quer ouvir. Jesus quer falar ao seu coração. E Ele tem falado, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já foi a Ele para experimentar o novo nascimento, para dizer sim, eu quero ser teu servo, Senhor, e não quero mais ser servo do mundo. Somente desta forma que vencemos o mundo, ouvindo a Cristo. Profeta, sacerdote, ele é aquele que deu a sua vida. Em 1 de João mesmo, ele vai falar aqui sobre 1 de Pedro, 2,24. 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele é o nosso sacerdote, aquele que sofreu por nós. Hoje está à destra de Deus a interceder por nós, mas Ele deu a sua vida, verteu o seu sangue, sofreu a sua dor, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que o nosso pecado não caísse sobre nós, porque se ele caísse sobre nós, nós não teríamos condições nenhuma de sermos salvos. Mas Cristo sofreu a penalidade do meu pecado, do seu pecado, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E hoje Ele está com o Senhor, intercedendo por mim, intercedendo por você. Quer vencer o mundo? Creia nesta obra que Cristo realizou, no sacerdócio de Cristo. E não somente isto, Ele veio para ser rei. Estas verdades estão inseridas aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, para realizar obras a favor de você, ao seu favor, como profeta, como sacerdote e como rei. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer reinar na minha vida. Ele quer reinar na sua igreja. Quem reina no mundo? O mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o rei deste mundo? Satanás. Por mais que por um pouco de tempo e pela própria permissão de Deus, mas ele reina neste mundo. O Senhor Jesus Cristo quer ser rei da sua vida, da minha vida, do seu coração, do meu coração. E não somente isto. No versículo 5, final do versículo 5 vai dizer: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Irmãos, talvez também nós nos acostumamos a falar, a orar e pensar Jesus como o Filho de Deus e não sabemos, não percebemos a implicação disto. Certa vez, Jesus vai perguntar para Pedro e os outros discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação que você acabou de proferir não vem de você, não é carne e sangue. Não faz parte de um contexto natural, não faz parte do fato de você ter nascido naturalmente.
Você nasceu de carne e sangue, nascimento natural. Mas o que você acabou de falar, o que você acabou de proferir, não vem simplesmente de uma ação natural ou de um entusiasmo natural. Foi o nosso Pai que fez isso ser revelado em você. Ou seja, isso é espiritual. É um trabalho de Deus através de você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa o fato de Jesus ser Filho de Deus? Em suma, quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus, estamos dizendo que Jesus é Deus. Não na categoria de seres humanos, porque nós também podemos ser chamados filhos de Deus, mas quando se está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Ele é o Filho unigênito, é o primeiro e Ele é o próprio Deus. Irmãos, como é que nós vencemos o mundo? Guardando estas ideias, essas doutrinas, esses mandamentos. Você vai ter momentos em que a tristeza vai te afligir. Você vai olhar para o mundo, como falamos semana passada, estamos felizes, alegres, mas como vemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, e vemos o mundo com todas as suas conquistas, e aí nós nos entristecemos com a nossa rotina, com as lutas, com as dores, com as frustrações, com os desânimos, com as nossas tentativas e erros. Nós nos frustramos, nós nos entristecemos e dizemos: Senhor, onde tu estás? Mas o cristão tem um Deus. E este Deus é o Senhor Jesus Cristo que está ao seu lado, para dizer: todas as coisas estão submissas a mim. Porque uma coisa é o Senhor Jesus ser o Cristo e Ele ter funções para realizar. Profeta, sacerdote e rei. Mas um profeta pode errar. Um sacerdote pode errar. Um rei pode errar. Davi não errou? Errou. Samuel errou. Não é? Agora, Deus não erra. Jesus, na categoria de profeta, sacerdote e rei, dentro dos seus ofícios, nós podemos pensar que ele pode se equivocar em algum momento, mesmo sendo Cristo, por causa das suas funções. Mas quando nós olhamos e vemos Jesus, Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus, ele não pode errar. Ele não vai errar. Eu posso confiar nele. E por mais que o mundo esteja me frustrando, por mais que este mundo esteja me pressionando, por mais que as coisas que nós estamos vendo e vivendo aqui não sejam positivas para a minha vida, eu continuo crendo num Deus verdadeiro, que me ama e trabalhou a meu favor, tirando-me do inferno e trazendo-me para a sua igreja e abrindo os meus olhos para crer no Evangelho do seu Filho Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como podemos vencer este mundo? Como eu disse desde o início, se é que você quer vencer o mundo. Certa vez, já falei isso também, né? Certa vez conversando com um amigo, eu falei: pai, pois é, tá mal esse mundo, né? Não, mas para mim o mundo tá legal, tá gostoso. Eu, rapaz, então tá bom. E professava ser cristão, né? Rapaz, se esse mundo está legal para você, o que eu posso fazer? Para mim não está. O que a gente vê na sociedade, o que a gente vê, você liga a televisão, você vai conversar. Nesses dias eu tive que chamar a atenção de 3 alunos, que, meu Deus do céu, de 5 palavras que eles falavam, 3 era palavrão. Eu falei: meu Deus do céu, para com isso aí. De 5 palavras, 3 é palavrão, 3 é palavra sem sentido, mas para com isso. E assim tá. Então você se frustra, você se entristece, mas aí você olha: não, eu tenho um Deus. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. E Ele está comigo em todo o tempo. O mesmo Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou isso, mas ele negou a Cristo. Para os irmãos perceberem que é muito fácil falar muitas vezes. Ainda que Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Não é? Mas, olhando humanamente falando, nós podemos dizer: é fácil falar, mas a prática, ela é um pouco mais difícil, né?
Mas percebam, ao nascer de novo, nós queremos. Porque quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Ter a Cristo como meu Cristo, como ungido de Deus, como meu profeta, meu sacerdote, meu rei, isso não é penoso para mim. Eu vou encontrar uma luta na minha carne para não querer fazer isso, é claro que sim, mas é isto que eu desejo, que Cristo seja Senhor da minha vida, que Ele fale comigo, e eu agradeço a Ele todos os dias pela sua obra na cruz do Calvário, ao meu favor. E eu agradeço e oro ao Senhor para que Ele abra os meus olhos a cada dia mais, para perceber o que é ser servo do Senhor, o que foi que aconteceu na cruz do Calvário, o que significa Jesus Cristo ser Deus, para que Ele possa dirigir a minha vida e eu possa descansar nele. Que a minha fé, descansando em Cristo Jesus, eu possa encontrar paz, alegria e possa encontrar satisfação para viver cada dia neste mundo tenebroso, neste mundo onde Satanás reina, onde as hostes espirituais do mal estão travando uma luta contra o reino de Deus, contra a igreja de Cristo, mas ela subsistirá. Existe o joio e existe o trigo. O joio um dia vai ser queimado, mas o trigo será tirado e será levado para o aprisco, para o celeiro do Mestre. Irmãos, você quer vencer o mundo? Você primeiro precisa nascer de novo. E em nascendo de novo, você vai perceber a beleza da igreja. E que aquele irmãozinho, por mais chato que ele é um servo de Cristo, porque também foi gerado de Deus. E você quer estar com ele, você quer partilhar das bênçãos com ele, você quer orar com ele e a igreja juntas para lutar pela fé evangélica. E não somente isso, nós queremos guardar os mandamentos. Que mandamentos? Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, entendendo as suas verdades, as suas obras, seus princípios, seus propósitos para nós e o que Ele quer fazer a nosso favor, que é guardar a sua igreja até o final, até aquele dia que Ele haverá de retornar e nós estaremos com Ele na glória eterna. Você já tomou essa decisão? Se não fez, faça isso hoje. Porque se você não fizer, você está dizendo, eu prefiro o mundo. Eu prefiro amar o mundo. É uma decisão tua? Claro que sim. E ninguém pode impedi-lo. Mas a palavra de Deus está dizendo, não faça isso. Não ame o mundo. Porque todo aquele que ama o mundo, o Pai não está nele. O Pai não está com esta pessoa que ama as coisas do mundo e rejeita as coisas relacionadas a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana e que o Senhor possa trabalhar em nós e possa nos ensinar a termos sabedoria e a orientação que vem dele mesmo. Vamos levantar, vamos orar e com essa oração nós estamos terminando o culto desta noite. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelas verdades contidas na mesma, te louvamos, ó Senhor, por cada alma que aqui está, obrigado, Senhor, por cada um que já tem tomado uma decisão ao Teu lado, renegando o mundo, dizendo não a Deus para as coisas do mundo, mas dizendo sim para o Teu convite sublime de estar ao Teu lado, de fazer parte da Tua igreja, de receber de Ti a salvação, entendendo, ó Deus, que nós nada somos, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia a cada dia, mas queremos sim, Senhor, reconhecer ao Senhor como Deus, como Senhor das nossas vidas, como Rei, como sacerdote, como profeta, aquele que está falando conosco, que está nos dirigindo, que está intercedendo por nós, e por isso, ó Deus, nós colocamos a nossa vida, a vida desta igreja, de cada um que aqui está, cada coração, ó Deus, para que estejamos buscando ao Senhor mais e mais, até aquele dia que o Senhor mesmo haverá de voltar para levar a sua igreja. Abençoe ao Senhor nesta semana, tudo que formos fazer, nossos trabalhos, nossos desafios, nossa família, cada um que aqui está, aqueles que também não puderam chegar, que o Senhor esteja dando a Tua graça, derramando o Teu favor sobre cada um de nós. Nós oramos, pedimos ao Pai e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite, Deus nos abençoe, nosso culto está encerrado.